Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre o domínio das línguas envolvidas no ato da tradução e interpretação. Para tanto, se faz necessário entender a diferença de saber uma língua e conhecer ou não o processo de tradução e sua estrutura e também a gramática de cada uma das línguas envolvidas na tradução e na interpretação. Nesse processo, deve-se considerar que estas ainda são modalidades diferentes de línguas. No caso da tradução e interpretação em língua de sinais e língua portuguesa e vice-versa. Seria então pertinente dizer aqui que os estudos da gramática da Libras é muito recente no Brasil, iniciando com a Lucinda Ferreira Brito, a pesquisa a qual versa sobre estudos gramaticais. Agora também temos fomentando aí na academia os trabalhos voltados apenas a dissertações, teses, enfim. Isso ainda é muito incipiente. Então há necessidade de focar para uma prática que é a prática de tradutores e intérpretes de língua de sinais. Todos os intérpretes de línguas orais excedem o conhecimento, porque estudam a gramática propriamente dita. Ao passo que é conhecido dos tradutores e intérpretes de língua de sinais que a prática deles é muito pautada no uso e pouquíssimo conhecimento gramatical. Isso vai contra o processo científico, que se aperfeiçoa o conhecimento estrutural e linguístico, ele só tem ganho a partir da apropriação de conhecimentos do processo gramatical da língua-alvo, mas também da língua-fonte. É por isso que nessa aula iremos estudar os aspectos referentes à gramática da Libras. Então, para darmos prosseguimento, vamos abordar a diferença entre o saber uma língua e conhecer a estrutura dessa língua. Então, há dois principais polos que vão se diferenciar entre um usuário de uma língua, quer seja ela falada ou quer seja ela sinalizada, de um conhecedor de sua estrutura e sua gramática. É bom que se diga que o usuário é aquele que intuitivamente é capaz de estabelecer uma comunicação através dessa língua ou desse idioma. É conhecedor da estrutura, é aquele que precisa estudar, pois esse não é um processo natural. Nós só vamos conseguir se apropriar da estrutura de uma língua a partir do momento que se debruçarmos sobre ela. É a partir do momento que conhecermos as regras gramaticais, os fundamentos da sua composição, enfim, a sua estrutura. Bom, fazendo uma analogia, é como se nós pudéssemos pensar a questão entre o motorista e o mecânico. O motorista é aquele sujeito usuário do automóvel, do carro, que sabe muito bem quais são os comandos que devem dar para o funcionamento do carro. Ou seja, ele sabe usar o carro. O mecânico, em contrapartida, é aquele que, além de saber usar, conhece o funcionamento, conhece a organização motora desse automóvel. Dizendo em outras palavras, é bem possível que muitos usuários de uma determinada língua não conheçam a sua estrutura. Mas difícil será algum conhecedor não saber usar essa língua. E é mais ou menos essa relação. Para clarificar isso tudo, observem mais um exemplo. Todos nós temos um corpo. Nós cuidamos dele e sabemos a base de seu funcionamento. Porém, quando ficamos doentes, precisamos do auxílio de um médico, que é especializado na área da saúde. Um bom médico conhece toda a estrutura do nosso organismo e sabe quais mecanismos serão necessários para fazê-lo funcionar normalmente. O falante da língua é como se fosse um paciente, que sabe lidar com a sua língua, mas não conhece a sua estrutura. Já o tradutor é como se fosse o médico, que precisa compreender como funcionam as estruturas das línguas envolvidas para fazer um bom trabalho. Então, com esse exemplo, percebemos a diferença entre saber uma língua e conhecer a estrutura de uma língua. É bom pensarmos qual é a importância disso para o ato tradutório propriamente dito.
e também pensarmos a grande diferença entre o usuário da Libras e um sinalizador que conhece a estrutura da Libras. Bom, fizemos a defesa em favor dessa necessidade até aqui. Mas o que entendemos por estrutura da língua? A estrutura da língua está diretamente ligada ao conhecimento. Que conhecimentos são estes? Conhecimentos técnico, consciente e sistemáticos da língua. Conhecimentos estes fundamentais para o ato tradutório. Nesse sentido, Paulo Ronay nos dá uma boa contribuição. O tradutor deve conhecer a língua estrangeira o bastante para desconfiar de cada vez que a compreensão insuficiente de uma palavra ou de um trecho obscurece o sentido do conjunto. Como vocês puderam perceber, o intérprete tem que usar ou conduzir as línguas envolvidas no ato tradutório, por meio do saber da língua. No ato tradutório, este pode verificar dificuldades no processo de tradução e encontrar, através de seu conhecimento técnico, a solução para resolvê-los. Neste caso, o tradutor-intérprete, no seu ato tradutório, pode se deparar com palavras e expressões idiomáticas na língua-fonte que necessitam tomadas de decisão e ou escolhas para adequá-los ao entendimento na língua-alvo. Deixa eu socializar com vocês uma curiosidade. Eu fui convidada para trabalhar numa determinada instituição e quando cheguei lá me deparei com outro profissional de tradutor, tradutor-intérprete de língua de sinais, o qual estava realizando a comunicação entre a pessoa surda, enfim, e os acontecimentos. Num determinado momento, do discurso, a pessoa surda inferiu um sinal, que seria esse, que pode ser realizado tanto com 2 dedos quanto com um dedo. E eu percebi que, ao inferir o discurso, a tradutora-intérprete deu uma certa recuada para, então, fazer a tomada de decisão, ou, enfim, a melhor escolha lexical ou de sinal, dizendo, na língua de sinais, para poder, então, dar sequência ao discurso. Porque ele dizia mais ou menos assim, que a relação entre o intérprete de língua de sinais e o surdo não era uma relação de codependência. Enfim, então, naquele momento, a hora que se realizou o sinal, com os 2 dedos, enfim, eu não consegui imaginar o que devo ter passado pela cabeça da tradutora-intérprete envolvida ali naquele processo, mas talvez ela conhecia esse sinal, com um dedo apenas, enfim. Mas, naquele momento, ela fez a melhor escolha, proferindo, então, que não havia essa relação de codependência, mas seguindo o discurso que havia, então, que o intérprete era necessário para realizar a comunicação e interpretação entre pessoas surdas e pessoas ouvintes. Diante disso, é de suma importância entender o domínio da estrutura linguística na tradução e interpretação. Ou seja, o domínio da estrutura de uma determinada língua que se pretende trabalhar. É, na verdade, uma grande ferramenta de auxílio na tradução e na interpretação. Se voltarmos na analogia feita anteriormente em relação ao motorista e mecânico e ao corpo humano, devemos pensar que o mecânico tem uma caixa de ferramentas e precisa identificar e perceber os problemas, assim também como propor soluções para resolver as situações, problemas que podem vir a aparecer. Assim como o médico, que conhece a estrutura do nosso organismo e sabe quais mecanismos são importantes para fazê-lo funcionar. Ambos só poderão fazer isso mediante ferramentas e conhecimentos específicos para tal. No caso do tradutor e intérprete de língua de sinais, a estrutura é para ele uma caixa de ferramentas. É esta caixa de ferramentas que vai o auxiliar numa análise, numa percepção melhorada de como foi o ato tradutório desempenhado até aquele determinado momento. Ele vai perceber quais foram os erros, quais foram as melhorias possíveis para uma futura atuação.
E conhecendo a estrutura, ele terá um aliado, uma ferramenta de trabalho, e se tem, então, também a partir disso, um grande auxílio. Em relação a este domínio, eu chamo a atenção de vocês para uma autora de renome, que é Ronice Miller Quadros. O trabalho dela tem considerações referentes ao tradutor e intérprete de língua de sinais. Ela levanta neste trabalho a grande necessidade do domínio da estrutura. Para ela, o domínio estrutural de uma língua está diretamente ligado à competência linguística desta língua. O que seria, então, competência linguística para essa autora? Competência linguística é a habilidade de manipular as línguas envolvidas no processo de interpretação, de modo a distinguir as ideias secundárias e indicar os elos que determinam a coesão do discurso. É quando esse tradutor consegue fazer a distinção de texto, quer seja em português ou quer seja em língua de sinais. Nele vão perceber quais as ideias secundárias desse texto, entender as ideias principais e suas ideias também secundárias. Isso tudo é como se fosse um arcabouço, né? Pautado na diferenciação, na distinção, na percepção e na noção das ideias e do texto e também da forma que se ligam. Chamamos isso de competência linguística. Ou seja, é absolutamente impossível que um tradutor não tenha o domínio da Libras e das línguas em questão. Ter o domínio aqui é de longe saber nomenclaturas, classes gramaticais. Sabe aquele sumário todo da gramática? Não é isso que se propõe aqui. Essa decoreba estrutural de gramática, vamos deixar de lado. A gramática tradicional, normativa, classifica e ou dá nome às coisas. Mas quando eu digo domínio da língua, eu estou dizendo domínio da sua estrutura, domínio da sua funcionalidade. Não é necessário saber nome, mas é necessário saber como funciona, qual é a forma correta de utilizar isso e conhecermos as técnicas. Fazendo ainda uma defesa mais clara da importância desse domínio, vou para isso citar um exemplo de uma categoria gramatical que está diretamente ligada às línguas, que, claro, tem infinitas categorias gramaticais da mesma forma complexa, abstrata, completas. Vamos para isso destacar as categorias de tempo, que é uma das categorias mais discutidas e mais estudadas, e de maior divergência entre quaisquer línguas, quer seja na modalidade oral auditiva, quer seja na modalidade espaço-visual. Nós temos no inglês, por exemplo, uma marcação de tempo interessantíssima, que é o present perfect. Esse tempo verbal faz referência a um tempo anterior, a um tempo de referência, que ainda não aconteceu, porque ainda é anterior à referência, ou seja, ainda se refere ao presente, não fazendo parte do passado. Este tempo, da mesma forma, na mesma configuração, é inexistente em português. Não temos correspondente direto ou equivalente igual ao present perfect em português. Pois nós temos no português formas diferentes de marcação de tempo. Mas um tradutor e intérprete que esteja lidando com uma versão do inglês para o português vai precisar conhecer o present perfect e ele vai precisar conhecer o pretérito perfeito e outros marcadores de tempo para marcar esse presente, ou até mesmo o pretérito perfeito composto. Enfim, nós temos outras possibilidades de compor a mesma ideia de um acontecimento que tem sido anterior a um ponto de referência, mas que continua no presente. Então, percebam, a qualidade dessa tradução, a qualidade dessa interpretação estará pautada basicamente
no conhecimento dessa categoria de tempo, tanto no inglês quanto no português, e nas possibilidades de relações que elas estabelecem. Bem, se estamos pensando na melhor forma de tradução, tanto no inglês como no português, que são língua de modalidades iguais, imaginem que temos que falar ou pensar nas categorias de tempo em libras. Na Libras, o tempo é marcado por grandes categorias linguísticas: o passado, o presente e o futuro. Sendo que o corpo é marcado como eixo central, e ele vai fazer a distinção verbal desse tempo. Para a realização do tempo presente, em língua de sinais, a referência temporal é a partir do eixo do corpo, no centro indicando o momento presente. Já no passado, a sinalização vai ser para trás do seu corpo, aqui. No futuro, a sinalização será à frente do seu corpo. Basicamente, são 3 marcadores temporais em libras. Há subdivisões? Sim, mas hoje não iremos nos adentrar nisso. Seguindo a nossa discussão anterior, temos então de nos ater no passado recente, no passado remoto, no futuro mais distante, no futuro mais remoto. Vamos agora entrar em um outro tópico, que é a questão da variação linguística e do neologismo em língua de sinais. Bem, tendo em mente que ter o domínio da estrutura linguística é importante para o profissional da tradução e interpretação, precisamos destacar ainda 2 grandes características da língua de sinais, que precisam ser refletidas e pensadas por este profissional, que é a questão da variação linguística e do neologismo em língua de sinais. Mesmo porque o profissional tradutor e intérprete não lida apenas com um tipo de texto e também não lida apenas com um único indivíduo surdo, mas ele vai passar por diversas comunidades de fala. Comunidade de fala é um conceito oriundo da sociolinguística e quer fazer menção aos falantes que compartilham um linguajar comum, e isso os coloca em diferenciação de outra comunidade de fala. Outros traços comuns de uma língua se comunicam entre si, mais do que com os outros, mas também compartilham normas, atitudes diante da linguagem. Isto é comunidade de fala. Então, o intérprete vai perpassar por diversas comunidades de fala. Nisto, ele vai se deparar com diferentes variedades de língua. E é importante saber como ele vai interpretar estas variedades. Variedades que podem ser claramente percebidas nas palavras de Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. O que vocês acharam das palavras de Oswald de Andrade, hein? É importante saber aqui o que se entende por variedade de língua, né? Já é sabido que para a linguística não existe certo ou errado. Não há o que é mais correto e outra coisa menos correto. Não existem expressões certas e ou erradas. Cientificamente falando, nós temos variações linguísticas. Umas são mais padrão do que outras, mas não certas e erradas. São apenas variações. O caso de variação em português são extremos, como tangerina, macaxeira, vergamota, mimosa, polcã e por aí em diante. Além do pronome tu, você, no caso do Paraná, temos também Santa Catarina, tu, ou no Rio Grande do Sul. O uso desse pronome estão se referindo ao outro, à segunda pessoa do discurso, se referindo ao outro, ao fenômeno do discurso, o qual se está se interlocutando. Todas essas variações, de ordem lexical, compõem um conjunto linguístico que não comprometem a comunicação.
implicações da modalidade de língua na tradução e interpretação. Se o ato tradutório em si, de língua de modalidades iguais, já se configuram por si só diferentes, imagine no caso de uma língua de espaço visual. Primeiro, porque nós, ouvintes, não estamos acostumados a pensar em uma língua. O nosso cérebro, a nossa mente, estão preparados para produzir uma língua oral aditiva. Ainda mais considerando que essa língua é para nós uma segunda língua, a Libras para o ouvinte. Exceto os filhos de pais surdos, que aprendem essa língua como primeira língua, os chamados codas. Mas no caso de pessoas ouvintes, num todo, de modo geral, é uma segunda língua, ou seja, a perfeição é uma busca constante. A modalidade é um estranhamento constante também. O que falar, então, do processo de tradução de busca de equivalentes linguísticos nesses dois idiomas? Até porque, quando uma língua é espaço visual, a implicação que se coloca está diretamente ligada à construção gramatical e à organização linguística que se dá no caso da Libras no espaço. Espaço aqui significa o estabelecimento de processos anafóricos. A anáfora, em português, se dá em retomada de ideias. Por exemplo, numa frase quando se diz: você não respeita as minhas ideias e eu não gosto disso. O disso é um pronome que está estabelecendo relações do que foi dito anteriormente. Você não respeita as minhas ideias. No caso do processo anafórico em Libras, se trata da incorporação dos sujeitos e da retomada de cada um deles. A Libras tem marcação espacial para fazer as chamadas categorias gramaticais. No caso de tópicos, comentários, que se dá por meio de expressões facial. Quando você diz comida, por exemplo, eu gosto de macarrão. Como eu poderia exemplificar isso, então, para vocês em Libras? Seria o sinal de comida e a frase eu gosto de macarrão. Quando você fez a chamada do assunto e especificou para dizer qual é a sua preferência, qual é o que você gosta, precisa fazer uma marcação no espaço da sinalização para fazer essa chamada do assunto. E isso não existe em língua portuguesa, não desta forma. Claro que com relação à expressão facial, esta que estamos destacando para a formação do tópico, a expressão facial faz parte de toda e qualquer língua, mesmo nas línguas orais. Há apenas uma diferença. No caso das línguas de sinais, ela é usada gramaticalmente, ao passo que, nas línguas orais, auditivas, elas não têm esse valor gramatical, mas sim um valor afetivo e emocional. A expressão facial não tem uma função de marcar uma sentença como interrogativa, exclamativa, imperativa. Ela apenas dá uma entonação emocional à frase. Na língua de sinais, também há uma possibilidade de marcar estruturas sintáticas como a condicional e a oração relativa. Ainda também há a possibilidade de marcar graus dos substantivos e adjetivos por meio da expressão facial. Por exemplo, vamos utilizar aqui o sinal de carrinho e carrão, por meio da marcação com a expressão facial. Então, como seria? Marca o referente carro e para carrão. Marca o referente carro e para carrinho. Todas essas implicações vão trazer para o tradutor e intérprete de língua de sinais grandes desafios. O treino exaustivo de uma habilidade de recepção e emissão de produção muito diferente do que estamos acostumados. E, para finalizar isso, a tradução acarreta o recorte de uma realidade. A tradução sempre é a partir de um pressuposto que se tem em mente, um instrumento, um recorte.
Isso significa que a realidade por si só não é absoluta, mas sim uma leitura feita dela pelas mais variadas culturas e línguas, as quais podem escolher realçar certos aspectos ou não. Para ilustrar isso, teremos a contribuição de Paulo Ronay. O que devemos traduzir é sempre algo mais, isto é, a mensagem. E a tradução da mensagem também pode ser demonstrada no trecho do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop. Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierrot Gourmand. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, allez, goûtez mon melon. Ah, chez Marion, il faut de la glace au calisson. On passe devant la charcuterie, 79 le jambon à l'os, 45 le travers demi-sel. On arrive chez le fromager, 12,90 le picodon de l'Ardèche et 23,50 le cabicou du Poitou. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi je vous laisse ici. Au revoir. Na cena do filme, a protagonista descreve fatos e acontecimentos sob a sua ótica. Neste caso, fica claro que a tradução acarreta o recorte de uma realidade, a realidade do intérprete. Na aula de hoje, vocês puderam entender a diferenciação entre o saber de uma língua e o conhecer a estrutura dessa língua. Questão esta que está diretamente ligado ao domínio da estrutura linguística. Falamos também de duas grandes características que são a variação linguística e o neologismo em língua de sinais, que devem ser conhecidas pelo tradutor e intérprete de Libras, pois ele não lida apenas com o texto, mas também com um único indivíduo surdo. Tratamos também das modalidades diferenciadas da língua de sinais e da língua portuguesa. A primeira na modalidade gestual-visual e a segunda na modalidade oral-auditiva. Não podem esquecer disso. Levando em conta todos esses conceitos, não podemos esquecer que o tradutor e intérprete é um profissional que tem suas experiências. E isso não o distancia da sua prática propriamente dita. Então, como dica de estudo para a aula de hoje, eu irei recomendar duas grandes teóricas. Uma Lucinda Ferreira Brito, com uma pesquisa por uma gramática de língua de sinais, da editora Tempo Brasileiro, e também a Ronice Miller Quadros, com um estudo a respeito da língua de sinais, estudos linguísticos, da ArtMed Editora. Bons estudos!